Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como prometido na nossa última videoaula, né, nós tratávamos sobre as redes de transporte. Eu comentei com vocês que hoje a gente daria continuidade falando sobre a matriz energética, né, sobre os combustíveis, sobre as fontes de energia, tá? Que está diretamente relacionado com todos os outros conteúdos que nós já vimos, né? Porque sem energia nada é possível, né? A economia para, os transportes param e a população também vai ficar no prejuízo, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de matriz energética, a gente está falando das possibilidades, né? São as fontes que estão disponíveis para a utilização e a forma como elas são utilizadas, né, em termos quantitativos. Então, como já sabemos, né, as fontes de energia, elas são divididas em fontes renováveis e fontes não renováveis. Então, só recapitulando, as fontes renováveis são aquelas que podem ser utilizadas permanentemente, né? O ser humano consegue utilizá-las de forma constante sem que haja um período de escassez, né? Sem que haja aquela noção de que a qualquer momento ela vai se findar, tá bom? As não renováveis é o oposto, né? Nas não renováveis a gente tem sim a ideia de que esse recurso ele é finito. Em algum momento ele vai deixar de existir. Mas Letícia, quer dizer então que o recurso vai deixar de existir para sempre, né? O petróleo, por exemplo, que é talvez a fonte não renovável mais conhecida, quer dizer que o petróleo vai deixar de existir e nunca mais ele vai voltar a existir? Não, ele vai voltar a existir, ele pode voltar a existir. Só que essa recomposição, né, dessas matérias que dão origem a essas fontes de energia não renováveis, elas se dão numa escala de tempo muito grande, que a gente chama de tempo geológico, né, que é completamente diferente do nosso tempo de vida, que é chamado de tempo cronológico, tá bom? Então pode ser que o petróleo, que o gás natural, que os minerais radioativos ou que o carvão mineral, eles voltem a se recompor. Só que isso vai levar milhões e milhões de anos. E aí, certamente, nós, né, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nem meus tataranetos não estarão aqui para viver, né, para ver essa recomposição. Porque o tempo de vida do ser humano, ele é completamente distinto desse tempo de recomposição dos elementos da natureza, tá bom? Então, a gente fala que ele é não renovável porque ele não se renova dentro do tempo cronológico, que é o tempo de vida do ser humano, tá bom? Então aqui nesse gráfico a gente pode observar a matriz energética do Brasil para o ano de 2017, tá? E a gente vai perceber o quê? Que boa parte, mais de 30%, né, dos recursos que são utilizados são derivados do petróleo e seus derivados, né? O petróleo, a gasolina, o óleo diesel, né? Então corresponde a uma parte significativa. Depois a gente tem aqui, ó, também com uma parcela muito grande, o gás natural, que também é uma fonte não renovável, né? Também aí é um combustível fóssil, né? A gente tem também o urânio, né? Que tá inserido no âmbito dos minerais radioativos, que também é não renovável, né? Outras fontes não renováveis, né, corresponde a 0,6. Então, se a gente for fazer um somatório do que está aqui nesse gráfico da matriz energética, a gente vai perceber que uma parcela muito grande é composta por fontes não renováveis, né? Então, isso é uma questão a ser trabalhada, uma questão a ser discutida, né? Visto que, além de a gente saber da finitude desses recursos, ou seja, que em determinado momento eles vão deixar de existir, tem também a questão de serem fontes energéticas bastante poluentes, né, pessoal? Esses combustíveis fósseis, eles têm uma contribuição significativa para o processo de aquecimento global, né, de intensificação, de potencialização do efeito estufa. Então, tem que ser repensada essa matriz, não somente por conta da finitude dos recursos, mas também por uma questão de preservação ambiental, né? Mas a gente percebe que existem outras fontes, né? Como, por exemplo, a hidráulica com 12%, lenha e carvão vegetal com 8%, derivados da cana-de-açúcar, que é a chamada biomassa, né, com 17%, outras renováveis 5,9%. Então aqui isso já mostra para a gente uma tendência, né, de crescimento,
né, dessas fontes renováveis, muito embora elas ainda tenham que avançar bastante. E olha só quem são os usuários da energia no Brasil, né, pessoal? Quem mais consome energia no Brasil? Então aí, com 32,9% o setor industrial e em sequência com 32,7% os meios de transporte, né? Então somente esses dois setores já compreendem mais de 60% do consumo de energia do país, né? Então, em sequência, né, vem o próprio setor energético, as residências, né, nosso uso comum do dia a dia, 9,7%, uso não energético, agropecuária, né, agricultura e pecuária com 4%, o setor de serviços com 4,8%, né? Então aqui é só para a gente ter uma ideia do porquê que ainda é tão utilizado essas fontes não renováveis, né? Principalmente os combustíveis fósseis, porque aqui na indústria se utiliza ainda muito a questão do carvão, né? Carvão mineral, e também nos transportes o petróleo e seus derivados, né? Tanto a gasolina como o óleo diesel e outros combustíveis que tem como base aí o petróleo, que é um combustível fóssil não renovável. E aí, por fim, pessoal, para a gente entender um pouco mais, a gente chega na matriz elétrica brasileira, porque antes a gente estava falando de matriz energética. Quando a gente fala de energética, estamos falando de energia no geral, não é somente a energia elétrica que está aí sendo utilizada para fazer funcionar os equipamentos de vocês, para acender a luz das nossas casas, não somente, né? Quando eu falo de matriz energética, eu estou falando de todas as fontes de energia, desde a energia elétrica até aquela que é utilizada nos automóveis, né? Enfim. Então vamos lá, na matriz elétrica brasileira a gente já percebe uma diferença, tá? Observando aqui o gráfico, vocês vão ver que agora 60% da eletricidade no Brasil advém da fonte hídrica, né? As famosas hidrelétricas. Então é isso. Por que isso acontece? Porque no Brasil a gente tem uma situação muito favorável. Vocês lembram que eu falei no capítulo anterior que a gente tinha uma grande quantidade de rios perenes, né? Ou seja, rios volumosos que não secam durante o ano e que, detalhe, são rios de planalto, né? São rios que têm desníveis, que têm quedas d'água. Isso vai ser muito importante porque vai fazer com que eu possa transformar a energia cinética, né? A energia do movimento da água, em energia elétrica, né? Então a gente tem uma situação muito favorável que contribui com essa nossa soberania nacional, né? Só que isso a gente também tem que ficar atento, né, pessoal? Talvez, muito em função dessa nossa situação favorável, não se tenha investido muito em outras fontes de energia, né? E aí, de repente, quando existe momentos de crise, né? Períodos de estiagem, quando os níveis dos reservatórios baixam muito, ou, por exemplo, o que aconteceu nas últimas semanas no estado do Amapá, né? Onde você teve várias cidades que passaram praticamente 20 dias sem energia, fica o questionamento, como é que pode, né, um estado da região norte do Brasil, com uma grande quantidade de água, muitas hidrelétricas instaladas em seu território, não ter, por conta de um acidente, passar 20 dias sem energia elétrica. Então isso está muito relacionado com esse não diversificação da matriz elétrica brasileira, né? De repente, se você tivesse aí trabalhando em conjunto a energia solar, a energia eólica, a biomassa, né? Então a situação seria diferente. Mas ainda assim, esse fato, né, da gente ter condições naturais muito favoráveis nos dá uma certa tranquilidade, né, do ponto de vista da soberania, porque a gente não depende da importação de energia, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem essa predominância da fonte hidrelétrica, né, justamente em virtude da abundância de rios caudalosos e rios de planalto, tá? E a gente tem também a utilização significativa das chamadas termoelétricas. Se a gente for olhar aqui no gráfico, ela está marcada de laranjinha como fóssil. Letícia, mas fóssil seria o quê? Fóssil, pessoal, são os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, tá certo? Então, essas usinas, né, elas utilizam esses combustíveis fósseis, né, queimam esses combustíveis fósseis para transformar esse calor em energia elétrica, tá bom? Então, isso ainda tem uma parcela significativa aqui na matriz brasileira, cerca de 15%,
Só que isso gera um problema, pessoal, tanto o custo, né, isso tem um custo mais elevado, inclusive, às vezes quando chega a conta de energia na casa da gente, vem as bandeiras, né, bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. Geralmente quando tem a bandeira vermelha, que é quando a conta fica mais cara, é porque está com algum problema aqui nas hidrelétricas, né? Elas não estão conseguindo atender toda a demanda e outras usinas têm que ser acionadas. E geralmente quem é que é acionada? Essas usinas termoelétricas, que são mais caras e são mais poluentes também, né? Sempre lembrando aí a questão do aquecimento global, né? A emissão de gases poluentes na atmosfera. E com relação à energia nuclear, que não é tão utilizada no Brasil, mas que existe, né, algumas usinas, tem que se levar em consideração que é uma fonte de energia potencialmente perigosa, né, tanto para o ambiente como para as pessoas, tanto em relação a acidentes, né, como também com relação ao destino, né, a destinação que é dada ao lixo produzido por essas usinas, né, que são altamente radioativos e nocivos para a saúde dos seres humanos e também dos demais seres vivos, certo? E no Brasil a gente vem tendo aí ao longo dos anos um incentivo, né, ao desenvolvimento das chamadas energias alternativas, muito embora isso ainda tenha que caminhar muito, né? Como por exemplo a energia eólica, a solar e a biomassa. A energia eólica é aquela energia que vai produzir, né, energia a partir da força dos ventos, vai transformar também a energia cinética, né, dos ventos em energia elétrica. Então a gente tem que pensar que é uma fonte de energia muito positiva, né, tem pouquíssimos impactos sobre o meio ambiente, mas que ela não consegue ser implementada em todos os locais, né, em todas as regiões. Você precisa aí que haja ventos fortes e ventos constantes durante todo o ano. Então, nesse caso, a nossa região Nordeste aqui, ela é privilegiada, né? Principalmente o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, porque tem esse grande potencial, né? Nós temos ventos e ventos fortes durante praticamente todo o ano. A energia solar também, ela também não consegue ser implementada em todas as regiões, né? Você tem que implementar ela em locais onde haja uma grande insolação durante boa parte do dia e durante boa parte do ano. No caso do Brasil, isso é interessante porque nós estamos numa zona intertropical, né, muito próxima à linha do Equador, que recebe, né, muita radiação solar. Tá? A grande questão é que ainda é muito caro, né? Ainda é muito caro implementar essa fonte de energia. E por fim, a biomassa, né, que utiliza restos de vegetais para produzir energia, né? Então a mais conhecida aqui no Brasil é o etanol, né, que já não entra no âmbito da energia elétrica, mas que é muito utilizado como combustível, sobretudo para os automóveis, né? Então é uma espécie de álcool, né? É um álcool produzido a partir da cana-de-açúcar. Então ela teve uma relevância muito grande no período onde ela foi instaurada, né? Lá no governo militar ainda, porque a gente estava com dificuldades em importar petróleo, e aí a biomassa, sobretudo o álcool da cana-de-açúcar, chega como uma alternativa, né, para a gente tentar se livrar dessa dependência do petróleo estrangeiro, né, e melhorar ainda mais, né, contribuir ainda mais com a nossa soberania nacional. Tá bom, pessoal? É isso, espero que tenha ficado tudo claro. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.